Olá pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né, do tema de hoje que a gente está falando, que é o que, pessoal? Qual é o tema? Né? Toma aqui um chazinho, já fiz uma merenda ali e tal, já voltei, né? Então nosso tema que a gente tava falando, falou na primeira parte e a gente vai continuar agora na segunda parte é o que é a compreensão espiritual. Então, que é isso, pessoal? A gente viu que essa compreensão espiritual é um processo que acontece, né? É um conceito, né? Conceito criado para descrever esse processo que a nossa consciência acontece com a nossa consciência. Que esse processo tem a ver com o despertar da nossa consciência. Porque quando acontece esse despertar, o que é que acontece, pessoal? A gente desperta o quê? A gnose, tá? Que a gnose significa entendimento e sabedoria. Então, a gente desperta esse entendimento e sabedoria espiritual, o qual vai trazer para a gente uma compreensão espiritual, tá? Sem o despertar da consciência, não vai trazer a compreensão espiritual, tá, pessoal? Porque a gente viu na primeira parte que a gente busca esse entendimento não é em livros, não é conhecimento aqui externo, tá? É um conhecimento que está no nosso profundo, porque está lá no nosso ser. Então, por isso que a gente tem que despertar a nossa consciência. Quando a gente desperta a consciência, desperta essa gnose, que ele é a soma de entendimento e sabedoria. Então, ao mesmo tempo, você vai ter entendimento e sabedoria das coisas, de como viver aqui, de como jogar o jogo, de como se comportar, que você vai ter compreensão de tudo. Porque essa verdade está lá. Então, essa sabedoria, essa gnose, que os antigos falavam, né? Até os gnósticos falavam, que é o que? A gente conhece que é Cristo, que ele vai trazer à luz o preenchimento do nosso espírito. Então, uma pessoa que você vê com sintoma de vazio existencial, de depressão, uma pessoa que não está tendo. Porque existe ali um vazio. Ela pode ter até dinheiro, pode ter tudo, mas ela sente essa coisa. Tá, pessoal? Porque falta esse preenchimento. E como é que você vai se preencher? É com as coisas que a Matrix está oferecendo aqui para você? Você pode ganhar aí $1 milhão, né? Não vai ganhar nem reais. É em dólares aí, ter uma mansão. Mas se você não tem essa luz, o preenchimento, você vai ficar vazio, tá? Foi o que a gente viu no, no brócolis, né? No, na primeira parte aí, do bem, pessoal? Do brócolis. Aí a gente viu na outra parte que foi o quê? Se a luz espiritual, o ser humano vive na escuridão, então você está na escuridão, não se capacitando a chegar à referência que necessita trilhar o seu caminho. Então você não tem capacidade de trilhar o caminho, você não sabe como é o jogo aqui. E tem muitas pessoas assim, pessoal, no escuro, tá igual aquela música do sambista aí, né? Deixa a vida me levar, vida leva. Então a vida tá levando ele, tá, pessoal? Ele não tem uma direção, ele não tem um propósito. Ele tem um propósito, mas ele não sabe o que é. Tá perdido aqui no mundo. O que é que eu vim fazer aqui, meu Deus? Aí a situação aperta. Ah, eu quero ir embora daqui. Ah, eu não quero ficar aqui. Então, tem gente que tá caindo aí nessa síndrome aí, tá, pessoal? Por causa disso, porque não tem esse conhecimento. Aí ele fala: não é de admirar que
sem ele, sem a luz espiritual, né? Que é o conhecimento, que é a gnose, você não vai ter a compreensão espiritual. Seja tão desencontrada, não conduz a lugar nenhum. Então você não vai para lugar nenhum. Para onde eu vou? Porque você não sabe nem para onde vai. Você pergunta agora às pessoas, até quem está nas igrejas aí, pessoal, ela não sabe para onde vai. Ela está perdida. Ah, o que é que você veio fazer aqui? Ah, não sei. Ah, é o quê? Oh, meu Deus. Entende, pessoal? Mas a compreensão de tudo está lá dentro dela. O que é que ela tem que fazer? Então, qual é a minha pergunta? E por que temos que ter a compreensão espiritual? Para que a gente compreenda como a gente tem que viver, aqui se comportar, aqui, sabe, entender o jogo da matriz, entender o jogo da vida. Tem até um vídeo que eu gravei aí, o que é o jogo da vida. Tá aqui no YouTube aí, para a gente entender o jogo da vida, para a gente ter uma compreensão. Então, essa compreensão espiritual é para isso. Mas ela acontece quando você desperta a sua consciência, que vai despertar o quê? O que os antigos falavam, né? Principalmente os gnósticos, do gnosticismo, né? Que falava que era a gnose, que está dentro, está no nosso interior. Quando a gente desperta, a gente se preenche dessa luz e compreende as coisas, tá? É isso, pessoal. Sem isso, você vai ficar aqui igual uma barata tonta, tá? Aí ele fala, o conhecimento de hoje parte desse vazio e da escuridão. Então, o conhecimento que a gente tem parte desse vazio e escuridão. Por isso surgiram tanta ciência, religião, manifestações artísticas e culturais, e muito pouco disso agrega à nossa vida dos seres humanos. Então, tem tudo isso, mas por que as pessoas estão ainda com vazio? Porque está desviando. Quanto mais você coloca coisas daqui de fora para dentro da pessoa, você cria mais confusão mental nela. Principalmente aqui a ciência, a filosofia, a religião, né? Quantas pessoas vieram para o meu canal que veio da religião, estava com a mente manifestação artística, culturais. Muito pouco disso agrega na nossa vida como seres humanos. Porque o que preenche é aquela luz, é a gnose, é a gente despertando, voltando essa conexão com a espiritualidade. Quando você desperta essa gnose, você tem a conexão com o Cristo interior, com a mente de Cristo. Você tem, então, você não vai ter vazio, você vai ter essa luz dentro de você. Por isso que a gente é luz. O inimigo não gosta de quem é luz, tá? Os espíritos aí que estão na terra, ele não gosta. E ele sabe quem despertou verdadeiramente, tá? Esses espíritos aí, ele sabe, porque ele vê a luz, tá? Também a espiritualidade evoluída sabe que você despertou, não, tá? Não adianta você fazer uma carinha aí de que é religioso, de que vai para um grupo, se você não despertou essa gnose aí dentro de você, tá? A conexão com a espiritualidade, não despertou a consciência. Não vai adiantar de nada. Aí ele fala, não vai trazer nada que agregue na vida do ser humano. Falta a toda essa tendência um pouco de luz, o qual somente só pode ser conferida por uma espiritualidade corretamente desenvolvida. Então, você só vai obter a luz, pessoal. Essa luz que é a gnose, que é se você vai começar a ter a compreensão espiritual, é através da espiritual. Não tem para. Por isso que eu falo sempre aqui, para onde que eu vou correr, pessoal?
A gente está na espiritualidade. Para onde você vai correr? Para onde? Entende? Mas vai ter gente aí querendo que você vá para o grupo dele, que aqui é assim. Vai ter gente aí. Você vai para onde a gnose está dentro de você, está na sua consciência. Você só tem que despertar essa consciência que vai despertar essa gnose aí dentro de você, que é Cristo, tá? É a luz que vai começar a brilhar. Então, quando a luz começar a brilhar, você vai incomodar quem? As trevas, tá? Aí você vai ser atacado, tá? Ataca, fogo nele. Não, 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 não. Essa luz aqui não, tá? É isso que vai acontecer, tá, pessoal? Então, falta a todas essas tendências, então, falta essas que existe a filosofia, um pouco de luz. Qual é a luz? A luz que somente só pode ser conferida por uma espiritualidade corretamente desenvolvida. Então, você tem que desenvolver corretamente. Sem essa, não há como se ter acesso a verdadeiro saber. Então, você vai ter esses saberes que tem aí. O verdadeiro saber, você não vai ter acesso. Que se revela única e exclusivamente a quem tem pureza de coração e reconhece a existência da lei espiritual presente em todos os universos. A humildade reside junto nisso. Aceita algo que por si só é tão evidente. Olha, pessoal, olha o que ele fala que você, a pessoa que pode acessar esse verdadeiro saber que é despertar a gnose dentro dele. Olha o que, é que ele fala. Tem que ter pureza de coração. Não, não, se não tiver, não acontece, pessoal. A mágica não acontece. Reconhecer a existência da lei espiritual. Então, reconhecer que existe lei espiritual que está regindo a gente, presente em todo o universo. Então, você respeita. Humildade reside junto nisso. Aceita algo que por si só é tão evidente. Então, a humildade, a sinceridade, a pureza de coração e você reconhecer que existe lei, que você não vai transgredir essas leis, isso vai fazer com que você esteja preparado para acessar o verdadeiro saber. Porque senão você não desperta, tá, pessoal? Consciências mais, coisas. Então, aqueles que despertaram é porque a espiritualidade ela viu coisas nele, né? Que não viu aí nas outras pessoas, tá? Viu na gente coisas sinceras, principalmente a pureza de coração, a sinceridade e a humildade, tá? Eles viram isso em você. Por isso que eu estou falando aqui, pessoal. Vamos praticar a ética, a moral, ser sincero com as pessoas, não enganar a pessoa, ser humilde, não querer ser mais do que as outras pessoas. Por isso que eu estou falando sempre isso aqui, pessoal, para que a espiritualidade veja em você essas coisas e você comece a despertar, acessar esses saberes, verdadeiramente saberes espirituais. Se não, tá fechado para você, tá? Aí ele fala, uma compreensão espiritual mais profunda pode nortear nossa vida. Isso não significa dizer que pretendemos tudo saber. Significa que a gente vai saber tudo, mas a gente vai ter uma compreensão espiritual, o qual a gente vai equilibrar a nossa vida espiritual, emocional, física, sabe? A gente vai ter um equilíbrio e saber se comportar aqui, obedecer às leis espirituais que foi colocada por esses deuses. Então a gente vai ter isso, tá? Compreensão disso tudo. Aí ele fala, ao contrário disso, quanto mais nos aprofundamos no estudo de tudo que
nos rodeia, visível e invisível, mais larga se torna a nossa percepção de pouco que sabemos. Mesmo assim, esse pouco faz a diferença imensa na nossa vida e nos nossos atos. Então, quando a gente vai buscando tanto conhecimento visíveis e invisíveis, que é espirituais, né? Tendo experiência, a gente vai crescendo, a nossa consciência vai crescendo. Porque a gente tem que chegar a uma maturidade espiritual, tá, pessoal? Aí ele fala, a busca e o cultivo da fé dentro de um estudo sério, em seguida a nossa atuação, concede a conquista da confiança e da esperança. Como resultado, vamos aprendendo a agir com mais serenidade diante de situações difíceis que a vida nos apresenta. E com isso, deixando de reagir. Então, deixando de ser aquela pessoa reativa, né? Pensando mais e agindo com serenidade, tá? Então, por causa dessa sabedoria, essa compreensão espiritual que você tem, vai fazer com que você tenha esse comportamento. Aí ele fala, a verdade absoluta está longe de nós, tá? Porque a gente aqui, essa fagulha, essa centelha divina, esse não é para você compreender tudo. Não, é para você ter uma compreensão, para você caminhar aqui, guiar você para essa realidade, tá? Mas você não vai ter uma compreensão, eu sei de tudo, agora eu... Não existe isso, tá? Não temos maturidade espiritual, moral, intelectual para alcançar ou decifrar mais fragmentos dela, ou pequenas nega que pode ser vislumbrada, apreciada por aquele que busca com afinco, com humildade e de boa vontade. Tá, pessoal? Então, a gente não vai ter tudo porque não temos maturidade espiritual. Então, estamos crescendo para ter essa maturidade moral, espiritual, moral, intelectual. A gente está trabalhando, então, a gente está no processo de trabalhar, de subir escada, tá? Devagarzinho, tem vezes que a gente sobe, depois a gente desce alguns degraus, mas a gente está no importante é que você continue no mesma perseverança, trabalhando seu emoção, que você vai alcançar, tá, pessoal? Esse conhecimento, para a gente ter compreensão. Aí ele fala, a compreensão espiritual é frequentemente descrita como um caminho pessoal e único. Então, é um caminho seu, porque é o caminho da sua consciência, é o seu caminho, tá? Não é um caminho que... quando o Cristo falou aquele caminho, é o caminho que a igreja está dizendo aí, tá, pessoal? Essa é um dos enganos que está aqui nessa realidade e no meio religioso, tá? Então, essa compreensão espiritual vai dar compreensão do caminho para você, pessoal e único. Cada indivíduo pode interpretar de maneira diversa, com base em sua crença, cultura, experiência de vida. Essa jornada espiritual pode envolver prática como a meditação, reflexão, autoexame, permitir que a pessoa se conecte com a sua emoção e valores mais profundos. Então, vai trazer que você a compreensão de acordo com a cultura, com a experiência que você tem. Cada um é diferente, pessoal. É por isso que eu não posso falar aqui, vou determinar, é assim que você tem que fazer. Não. Eu faço do meu jeito. Você sabe o jeito que você se conecta.